Olha, nós, nos últimos dias, a gente tem falado muito sobre o que aconteceu com o Henrique Castelo, né? Sobre a questão das convulsões. E é muito importante a gente entender melhor o que acontece muitas vezes com o ser humano. Fica todo mundo dizendo, é problema no coração. Não foi uma convulsão, não foi uma epilepsia, não foi Será que não foi um AVC? As pessoas, elas ficam dando palpites e ficam citando informações e acabam divulgando, muitas vezes, erros. Isso, de uma certa forma, atrapalha na nossa vivência. E atrapalha, muitas vezes, porque como nós não temos profissionais o tempo todo divulgando, e muitas informações são dadas, você fica meio que confuso. Por mais que a gente fale sobre o assunto, a gente precisa verdadeiramente bater firme em problemas de saúde que muitas vezes todo mundo dá atenção naquele instante, mas parece que as pessoas ficam desinformadas e depois saem publicando informações que desconhecem. E hoje nós estamos aqui com o doutor. Tudo bem, doutor? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Doutor, todo mundo fala de AVC, AVC para cá, AVC para lá, mas parece que as pessoas estão ouvindo aqui e saindo aqui sem captar a mensagem, sem entender e muitas vezes, naquele instante, muitas vezes preocupados em filmar a situação, esquecem muitas vezes de ajudar aquela pessoa. Sim. E aquela pessoa corre graves riscos ali. Então, hoje nós vamos falar de tipos de AVC e aprender a reconhecer os sinais e, no lugar de você ficar filmando a dor e o sofrimento daquela pessoa naquele instante, que você largue o celular e vá aprender a cuidar e dar apoio em quem está precisando de uma emergência naquele instante. Salvar vidas, né, doutor? Exatamente. E aí a gente chama atenção para entender quais são estes sinais do AVC e quais são os tipos de AVC, para a gente entender, é só um tipo de AVC, tem tipos de AVC, o que pode acontecer e que muitas vezes as pessoas confundem. O AVC, a definição é um déficit neurológico focal. O que é isso? É uma perda de uma função neurológica específica, né? O nosso cérebro, ele é todo setorizado, todo dividido. Tem uma área motora para o braço, uma área motora para a perna, e todas essas áreas estão interligadas, né? Então, o que acontece no AVC? Uma falha de alguma dessas áreas. Então, o paciente pode apresentar, por exemplo, uma boca torta ou uma paralisia de braço e perna, né? Isso é o que define o AVC. E a instalação, o início do quadro é bem agudo. A gente costuma perguntar para o paciente, quando está no pronto-socorro, o que ele estava fazendo no momento que aconteceu aquilo. E ele lembra, doutor, eu estava cozinhando, eu estava vendo uma novela, né? Então, e esses dois são os dados mais importantes. O momento em que aconteceu e o que aconteceu. Existem dois tipos de AVC. Um que é o AVC isquêmico, né, aquele em que deixa de chegar sangue até alguma região do cérebro por conta de algum trombo, alguma coisa que está obstruindo o fluxo. E o outro tipo que é o AVC hemorrágico, que é o menos comum. Nesse existe um sangramento, ou a ruptura de algum vaso e vai ocasionar sintomas assim como o AVC isquêmico. Doutor, quando acontece esses AVCs, qual é o que pode trazer um risco muito maior da pessoa ficar com graves sequelas? Tá. O risco de sequelas vai depender não exatamente do tipo de AVC em si, se isquêmico ou hemorrágico, mas principalmente da extensão da área que foi lesada e também das próprias comorbidades do paciente, se é um paciente mais idoso ou se é um paciente diabético, tabagista, tudo isso é associado ao prognóstico. Doutor, quando a gente imagina na emergência, quando a gente chama atenção para que as pessoas possam prestar socorro, o senhor falando dos sintomas, de como realmente pode acontecer naquele exato momento, o AVC, nos chama atenção do quanto as pessoas devem ficar atentas pela questão do tempo. O tempo é crucial? Sem dúvida. Tem uma frase clássica que diz, tempo é cérebro. AVC tem tratamento, desde que as medidas sejam tomadas rapidamente. Até 4 horas e meia, no caso do AVC isquêmico, a gente pode fazer um tratamento chamado trombólise endovenosa. Tá?
existe uma lista de critérios para aplicação desse tratamento. Existe um outro tratamento também para a fase aguda do AVC, chamado de trombectomia mecânica, que também é para alguns casos específicos e a gente tem uma janela de tempo um pouco maior. O importante é reconhecer precocemente, chamar o SAMU e ir imediatamente para o hospital, para não perder a oportunidade da janela de tempo. O que se deve fazer ao suspeitar de que aquela pessoa está tendo AVC naquele instante ou perceba que a pessoa está diferente com seus comportamentos? O AVC, o senhor disse que ele pode chegar assim, de repente a pessoa pode estar numa cozinha, mas antes, ele dá algum sinal, doutor? As pessoas podem observar algum comportamento diferente, porque tem pessoas que estão sentindo algo, mas não querem dizer. Muitas vezes não querem dar trabalho ou imaginam que é algo muito simples. Ele vem trazendo antes, por exemplo, uma dor de cabeça, um mal-estar, um enjoo, uma sensação que de repente, naquele dia a pessoa não está como deveria estar, uma dormência, alguma coisa que venha dar sinais bem antes, eu digo para o próprio paciente? Certo. Geralmente não. Geralmente vem sem avisar. Nossa, aí é mais complicado, né, doutor? Sim. É mais complicado. Agora sim, tem alguns exames anteriormente que pode, de uma certa forma, dizer que você pode estar passando por algo e que corre o risco de chegar a um AVC? Na verdade, às vezes eu até costumo dizer que nem sempre é um acidente. O que a gente pode fazer para evitar o AVC é controlar os fatores de risco. Diabetes, hipertensão, colesterol, tabagismo, sedentarismo. Tudo isso que vai ocasionar, na maioria das vezes, os AVCs. Então, nem sempre é um AVC. Nem sempre o AVC é um acidente, na verdade. Na verdade, na maioria das vezes, é uma tragédia anunciada. No momento que a pessoa está tendo AVC, qual o comportamento que aquela pessoa que está aguardando a emergência chegar, ela deve ter? Primeiro, manter a calma, tá? Não dar nenhum tipo de líquido, nada para o paciente comer, beber. Deixar o paciente ali numa posição confortável e segura e manter a calma até que o socorro chegue. Se a pessoa tiver a possibilidade de, em casa, medir a glicemia do paciente, o que é pouco comum, na verdade, é interessante, porque essa é uma situação que muitas vezes pode simular o quadro de um AVC, que é justamente a hipoglicemia. E aqui eu chamo muito a atenção para os pacientes diabéticos que fazem o uso de insulina. Corre o risco da pessoa, no caso, ter tido um AVC naquele instante e, de repente, desaparecer e a pessoa ter a falsa sensação de que não foi um AVC e repetir esse AVC? Ótima pergunta. Isso é o que a gente chama de acidente isquêmico transitório, que popularmente é conhecido como princípio de AVC, que é exatamente isso que a Vanusa descreveu. A pessoa tem os sintomas, eles duram um tempo e depois somem, tá? Igualmente ao AVC, é preciso uma avaliação médica com urgência. Doutor, quais são, assim, as doenças? O senhor falou da diabetes, o senhor falou da pressão alta, mas a gente já ouviu falar de pessoas que não tinham nada disso e tiveram AVC ainda tão jovens. Exato. Em relação a jovem, é interessante trazer um dado de que a gente tem observado cada vez mais pacientes jovens tendo AVCs. Tanto por esses fatores que eu mencionei anteriormente, como, por exemplo, o uso de anabolizantes, tá? E aí algumas outras causas mais raras, como alguns problemas de coagulação sanguínea. Doutor, eu sei que é muito difícil para o senhor, como médico experiente, na experiência que o senhor tem, falar sobre esse assunto. Mas eu acho que é importante a gente falar porque a partir do momento que você não utiliza um medicamento passado por um profissional, mas você tem simplesmente aquele interesse de ir numa farmácia, comprar remédios de forma aleatória e passar a tomar porque você acha que você é o médico da situação, eu queria muito chamar a atenção sobre medicamentos que você utiliza e que muitas vezes não foi passado pelos profissionais. Você só vai usar porque acha que há necessidade. Os paliativos, essas indicações que muitas vezes é de um amigo, até sua mesmo. Parece que hoje as pessoas entram muitas vezes numa farmácia para fazer compras como se estivessem num supermercado.
Sim, com certeza. Medicamento a gente tem que usar com prescrição médica. E aí é necessárias as avaliações médicas, os check-ups chamados, para identificar fatores como, por exemplo, um colesterol alto e que vão demandar o uso de medicamento. Existe algum medicamento que você venha a tomar, não falando do medicamento, mas sim alertando as pessoas de que está tudo bem com você, mas de repente, se não foi passado pelo médico e você passa a tomar, ele pode de uma certa forma mexer ali com o teu fluxo sanguíneo? Poucas situações. O que eu chamo muita atenção e que tem aumentado, em jovens principalmente, é o uso de medicamentos anabolizantes, hormônios. E aí é um alerta, né, doutor? Inclusive a gente tem aqui onde mostra o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. Quando acontece o AVC hemorrágico, é mais complicado das pessoas terem uma recuperação mais saudável, até mesmo se manter vivo? Não necessariamente. Vai depender muito do quadro geral do paciente e da extensão da lesão. Geralmente fica com sequelas, doutor? É muito variável. Isso vai depender, primeiro, do tamanho da lesão, se o paciente, após a fase aguda, se ele tem uma reabilitação com físio, com fono, com todos os profissionais que forem necessários. Todos os casos precisam de cirurgia ou não? A minoria dos casos precisa de cirurgia. Muito bom. Faltou alguma informação que o senhor ainda possa levar para quem está em casa? Eu queria só que o senhor realmente reforçasse a questão da emergência, do cuidado das pessoas não ficarem só observando, só filmando, dando importância mais para o que as redes sociais acabam trazendo para nós e que muitas vezes deixa de prestar socorro para alguém que está precisando. Acho que a frase que todo mundo tem que ter na mente é: tempo é cérebro. Suspeitou? Nem pense. Chame o SAMU. Existe um mnemônico chamado SAMU, que traz para as pessoas os sinais que indicam a ocorrência de um AVC. O S é sorriso, então você pode pedir para a pessoa sorrir e verificar que ela está com a boca torta. A, de abraço, você pede para a pessoa simular um abraço e observa que ela tem uma fraqueza, uma perda de força em algum dos membros. O M é de música ou de mensagem, você pede para a pessoa falar alguma coisa e observa que ela está com a fala assim atrapalhada, fala meio embolada. E se você encontrar tudo isso, vem o U para fechar a palavra SAMU, que é para você lembrar de ligar 192 e pedir socorro imediatamente. Muito bom, doutor. Inclusive, eu estou falando tudo isso, me ficou aqui na memória essa pergunta. No momento que a pessoa está sofrendo o AVC, até para ela pedir socorro é difícil? Ela tem quais são os comportamentos dela? Naquele momento ela já não vai ter uma reação de pedir socorro? Vai depender muito do tipo do AVC, da região que foi afetada. Algumas formas de AVC podem afetar a comunicação. Nesse caso, a pessoa realmente não consegue acionar a ajuda. Por que eu falo assim, doutor? Porque enxaqueca com aura, no momento que você tem, você já embola a língua, dependendo da enxaqueca, se for uma enxaqueca mais clássica, você tem uma certa dificuldade de pronunciar, uma certa dificuldade de lembrar dos nomes das pessoas, uma certa dificuldade realmente de raciocínio naquele momento. Isso só com uma enxaqueca. Ótimo, exatamente. Isso pode acontecer em pacientes com enxaqueca. É o que a gente chama de aura da enxaqueca e costuma acontecer antes da dor, na verdade. Eu digo isso porque eu sofri muito com enxaqueca, com aura e era muito sofredor. Em momentos que eu estava no ar e eu não conseguia pronunciar, eu estava com um convidado, eu não conseguia falar o nome do convidado, porque naquele momento eu não conseguia raciocinar. E isso é importante da gente falar, porque quem passou pela situação sabe. Né? E o doutor sabe muito bem o que eu estou falando. Então, assim, no momento que você está com essa reação, com essa sensação, é muito ruim, porque quem está do outro lado não entende o que está acontecendo com você. Né? Muitas vezes a pessoa não consegue ver, só quem está sentindo, né, doutor? Você consegue perceber a metade da pessoa. Você tampa o seu olho e você tem a sensação de que se você tampar esse olho, você vai ver a pessoa por inteira aqui. Mas, na verdade, tanto aqui como aqui, você só vê a pessoa pela metade.
Não é isso, doutor? Pode ocorrer, sim. Pode ocorrer. Então eu estou falando porque eu já tive essa sensação, glória a Deus, estou bem e já há bons anos e agradeço a Deus e aos profissionais também, os anjos de Deus. Obrigada, tá, doutor? Eu que agradeço pela oportunidade. Nós temos o Instagram? Sim. Qual é o Instagram, doutor? Dr. Antônio Coimbra Neuro. Muito obrigada, doutor. Obrigada mesmo. E olha, é importante a gente falar sobre esses assuntos, muito importante. E é importante a gente trazer esses relatos para que você possa, de uma certa forma, entender o outro. Porque muitas vezes você quer que o outro diga alguma coisa para você no momento que ele está passando mal. E ele não tem como. Mas você percebeu, né? A mesma coisa relacionada ao AVC. Se você está com uma pessoa e você percebe que aquela pessoa está se sentindo mal e ela não consegue se comunicar, observe tudo que o doutor acabou de falar e busque a emergência. E, por favor, nesse momento, esqueça celular. Esqueça, a não ser que seja para ligar. Para ligar para emergência, né, doutor? Não para ficar filmando, pelo amor de Deus.